Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez, louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui na casa dEle. Porque muitos, infelizmente, eles não tiveram essa oportunidade hoje. Muitos estão acamados, estão impossibilitados de estar aqui. Graças a Deus nós recebemos essa oportunidade. A palavra de hoje, eu gostaria de trazer uma história do Antigo Testamento. Uma história que tem uma ligação entre essa história em si, nós, Cristo e o seu sacrifício na cruz. Se encontra no livro do profeta Oséias, no capítulo 1. Profeta Oséias, logo depois do livro de Daniel, Antigo Testamento, lá para o final. Não é o pastor Oséias, não. Profeta Oséias, a partir do versículo 2 do capítulo 1. Profeta que é considerado menor, não por ele mesmo ou por questões do seu tamanho, mas sim por ser um livro pequeno, considerado próximo a profetas maiores como Jeremias e Isaías. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai, toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Então ele foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. O Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel, porque em pouco tempo castigarei a linhagem de Jeú pelo sangue de Jezreel e darei fim ao reino da casa de Israel. E quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Ela engravidou novamente e deu à luz a uma filha. E o Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de Loruama, porque não me compadecerei da casa de Israel, de maneira alguma a perdoarei. Não me compadecerei da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado Loruama, ela engravidou novamente e deu à luz a um filho. O Senhor disse: põe-lhe o nome de Loami, porque não sois meu povo, nem sois vosso Deus. Até aqui. Para poder começar a entender um pouco a história do profeta Oséias nesse momento, a gente precisa entender um contexto histórico daquele momento. Anos atrás, aproximadamente entre o ano 933 a 931, antes de Cristo, Israel se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul foram duas tribos, capital Jerusalém, e do outro lado o Reino do Norte, que foram as 10 demais tribos. E a partir desse momento, eles começaram e se dividiram, e eles tiveram reinos diferentes, entraram em guerra. De um lado, no Reino do Sul, Roboão, filho de Salomão, e do outro lado, Jeroboão, que dominou as 10 tribos do Reino do Norte. Naquele momento, Jeroboão ele começa a se voltar contra Deus, porque como ele não queria que o povo do lado do norte fosse para do lado do sul adorar, porque o templo de Jerusalém estava no Reino do Sul. Então, para que o povo não precisasse ir ao Reino do Sul, ele fez, então, 2 templos no Reino do Norte. Ele construiu, mandou fazer 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e o outro em Dan, para que o povo adorasse ali naquele local. Então, o povo, a partir daquele momento, começa a se voltar contra Deus. Ele dá as costas para Deus, o Deus de Israel, e começa a adorar esses bezerros e a outros deuses mais. E aí começa uma fase idólatra do povo de Israel. E o tempo se passa, alguns reis morrem, outros vêm no Reino do Norte, e chega ao Jeroboão II. E aí é que aparece o profeta Oséias. Nesse momento, o povo está cada vez mais idólatra. Por mais que o Reino do Norte estivesse economicamente bem, espiritualmente não estava. O que acontecia era que aqueles homens e aquelas mulheres adoravam cada vez mais a Baal,
a Zera, que era considerada mãe, né, de Baal, e a Astarote, que era considerada esposa de Baal. Todos esses considerados deuses pagãos. E acreditava-se muito naquela época que Baal e Astarote, quando tinham relações sexuais, chovia na terra. O povo começou a acreditar nisso, se voltando contra Deus. E aí entra em cena o profeta Oséias, para trazer o que nós vimos aqui. Um povo que se prostituía, um povo que traía ao Senhor. E então, muitos acreditam que essa história do profeta Oséias é apenas uma figura que não existiu na verdade. Outros, como eu, acreditam que realmente isso aconteceu. E a Bíblia começa a nos contar a história do profeta Oséias, que diz que Deus, disse, vai e toma uma mulher adúltera. E a partir daí ele começa a procurar e ele encontra Gomer. Gomer era uma prostituta. E então ele se casa com essa mulher. E a partir do momento que ele se casa com essa mulher, ele tem um primeiro filho. Um filho dele, realmente, chamado Jezreel, que significa Deus semeia. E então, ele tem esse filho, ela tem esse filho com ele, e ele chama de Jezreel, porque no versículo 4 diz, porque em pouco tempo castigarei a linhagem de Jeú pelo sangue derramado em Jezreel. Para entender um pouco o contexto desse nome, Jezreel, havia há muitos anos atrás, na época do rei Acabe, um local chamado Jezreel, aonde todos provavelmente conhecem a vinha de Nabote. A vinha de Nabote era localizada em Jezreel. E Acabe invejou aquela vinha e queria para si. E por um momento ele decide matar a Nabote. E então Deus ele manda dizer a Acabe que o sangue seria vingado e a sua linhagem em algum momento ela iria findar. E foi por Jeú. Jeú, anos depois, é ungido por Deus como rei do Reino do Norte. E então ele mata toda a linhagem de rei Acabe, como ordenou a palavra do Senhor a ele. Só que Jeú ele vai além. Por mais que ele tenha, naquele momento, obedecido à ordem do Senhor, ele não largou aqueles bezerros de ouro que outrora tinha sido construído por Jeroboão, e ele permaneceu na idolatria com o povo. Por isso, no caso, Jeú, ele foi profetizado sobre a vida dele através do nascimento de Jezreel, que um dia a linhagem de Jeú também iria finalizar. E aí, por isso, nós conseguimos compreender porque o nome Jezreel do seu primeiro filho, o primeiro filho de Oséias. Logo depois, a esposa dele, Gomer, começa a querer voltar para a vida que ela tinha outrora, a vida de prostituição. E agora ela não deixa de ser mais apenas uma prostituta, mas uma adúltera, porque ela é casada. E então ela volta para essa vida e volta para os seus amantes, e ela começa a ter uma vida de concupiscências, de pecado, e aquela coisa que nós conhecemos como uma prostituição. E então, da prostituição, como consequência disso, ela tem mais um filho, na verdade uma filha, chamada Loruama. Loruama, que significa não minha misericórdia, não minha graça. O prefixo lo significa algo negativo. Ruama, minha graça, minha misericórdia. Então, ela não tem a minha misericórdia, não tem a minha graça. E é assim, Deus ordena que coloque esse nome nela. Por fim, ela começa a desmamar, e então Gomer volta para a sua vida de prostituição, e tem mais um filho fora do casamento, Lo-Ami. Deus manda colocar o nome deles Lo-Ami. Mais uma vez, Lo, não, Ami, meu povo. Ou seja, não é meu povo, não é minha gente. E assim foi Deus que ordenou a Oséias colocar esse nome nesses filhos. E após todo esse contexto, Gomer continua pecando, continua errando, voltando-se contra o seu esposo e praticando o pecado, continua adulterando. Até o momento em que ela sai de casa e vai viver com os seus amantes, mas não por muito tempo. Ocorre que Gomer, ela perde tudo.
ela perde os seus linhos, os seus ouros, suas pratas, e ela fica pobre, ao ponto de se tornar escrava. A Bíblia nos relata nos versículos, nos capítulos seguintes de Oséias, que ela se torna uma escrava. E agora ela não tem mais liberdade, ela não tem mais o controle sobre a sua vida. Por consequência do pecado, por consequência do seu adultério, da sua prostituição, ela não tem mais controle da sua vida. E então, aqui aparece o Redentor Oséias, Redentor, que tem um significado muito bonito de redenção, de resgatador. E esse significado vem lá do início de Levíticos, mais precisamente Levíticos 25, a partir do versículo 23 ao 25, nos fala de uma história, de uma lei, onde se eu perdesse a minha terra, se eu ficasse pobre, se não tivesse mais condições de manter a minha terra, se eu perdesse, somente um parente próximo meu teria a possibilidade de rever essa terra de volta, pelo mesmo valor. Então, precisaria ser um parente muito próximo. E essa pessoa, no Antigo Testamento, em Levíticos, tem esse nome de Redentor, de resgatador. E a partir daí, nós começamos a entender o sentido aqui, nesse momento de Oséias, que, por sinal, abra-se um parênteses aqui, Oséias, que significa salvação, Oshua, em hebraico. E a partir desse momento, Oséias, que tem significado de salvação, também entra em ação como resgatador de Gomer. E a partir daquele momento, ele vai até o local onde Gomer está sendo vendida como escrava. E no capítulo 2, no versículo 2, ele nos mostra o valor que ele dá por Gomer naquela feira, e ele compra a Gomer. E todo mundo achando que ele tinha comprado ela para poder matar, poder se vingar. Não. Ele pega a Gomer, pega os seus filhos e leva para sua casa. E a partir desse momento, há uma mudança de postura. A partir desse momento, Oséias, seguindo uma direção de Deus, a partir dos versículos seguintes, nós podemos ver que ele muda o nome desses filhos. Uma menina que se chamava Loruame e um menino que se chamava Loami, não minha graça, não minha misericórdia e não meu povo. A partir desse momento, Oséias, ele assume a paternidade dessas crianças. E Deus manda trocar esse nome, tirar o Lô e deixar só o Ruama e o Ami, se tornando minha graça, minha misericórdia e meu povo. Há um contexto que começa a mudar aqui. E nesse momento, após trazer essa história, eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no 1 Pedro, no capítulo 2, se possível. Então acompanhe aqui como eu vou falar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Agora, Oséias, como resgatador e salvador dessas vidas, a Bíblia nos diz em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Nós começamos a ver na vida do profeta Oséias o que diz em 1 Pedro. É o Antigo Testamento ligado com o Novo Testamento, porque a igreja, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. O Antigo Testamento e o Novo Testamento estão ligados. E a partir desse momento, a gente começa a ver, vós sim, que antes não erais povo, Loami, agora sois povo de Deus, Ami. Que não tinhais alcançado misericórdia, Loruama, mas agora alcançaste misericórdia. E essa história de Oséias, ela nos lembra muito o que eu falei no início, uma ligação entre essa história, nós, Cristo e o seu sacrifício na cruz. Porque, de certa forma, nós também pecamos, como consequência do pecado original de Adão,
nós não tínhamos mais graça, nós não tínhamos mais jeito algum de ser salvos. Nós estávamos condenados ao fracasso, condenados ao pecado. Nós já estávamos mortos. Como eu já ouvi dizer, já nascíamos mortos. E a partir do momento em que Cristo, ele se entrega naquela cruz por mim e por você, nós nos tornamos seu povo. E nós começamos a ter a sua misericórdia e a sua graça sobre nós. O que eu gostaria de lembrar aqui, essa semana começa a Semana Santa, Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, o verdadeiro significado dessa Páscoa, dessa data, o sacrifício de Jesus por nós. Cristo, ele morreu para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar sentado aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, agradecendo a isso, agradecendo pela vida e pela redenção que ele nos concedeu. Deus hoje, ele concede uma oportunidade a mais para cada um de nós. Nós que não éramos povo e que nós não tínhamos mais a misericórdia e a graça dele. Hoje, nós não somos mais Lo-Ami ou Lo-Ruama. Nós somos Ami e Ruama. E também, como um ato final, além de nos tornarmos Ami e Ruama, nós também somos Jezreel, que é Deus semeia. Nós somos sementes de Deus na terra e que nós possamos gerar frutos. A partir de alcançar da misericórdia e a graça do Senhor, Cristo, ele entra em nossas vidas como Salvador e Redentor. Assim como Oséias, na história de Oséias, o seu nome que tem significado Oshua, que significa salvação, Cristo é a nossa salvação. E assim como Oséias foi para Gomer, a sua redenção, o seu resgatador, Cristo é o nosso resgatador. Ele pagou o preço por mim e por você naquela cruz e nos fez livres do pecado. Ele fez com que hoje nós fomos desde então adotados como seus filhos e alcançados pela sua misericórdia e pela sua graça. A sua graça a gente não merece, mas mesmo assim a gente recebe. A mensagem nessa noite talvez seja um pouco forte, porque fala sobre adultério, sobre prostituição. Mas, infelizmente, é o que eu tenho visto no meio de todos nós. Não só da igreja, mas no mundo. Nós vivemos um mundo idólatra, um mundo pagão, onde nós idolatramos o nosso Instagram, o nosso Facebook. Nós idolatramos um namorado, uma namorada, um marido. Nós idolatramos um cachorro, um animal de estimação. Nós colocamos essas coisas no altar, em vez de colocar Deus acima de todas as coisas. Nós temos nos prostituído, dando as costas para Deus e amando as coisas desse mundo, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos adulterado, porque nós temos virado as costas para Deus muitas das vezes e preferido outras coisas desse mundo. A mensagem dessa noite que Deus quer passar para a sua igreja é: chega de adulterar. Chega de se prostituir com esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos que fazer diferente. Mostrar que somos como as virgens prudentes, não como as virgens loucas, que estamos com a nossa lamparina acesa e temos a nossa reserva. Que possamos compreender que Deus nos ama, de maneira que nós não conseguimos medir, mas que precisamos fazer por onde? Precisamos nos prostrar, nos colocar na posição em que Deus nos quer. Chega de adulterar contra Deus. Chega de adulterar contra a igreja. Chega de adulterar e de pecar, de se prostituir contra o seu irmão. Nós somos um corpo. Cristo é a cabeça. Se você faz algo contra o seu irmão, você está se prostituindo. Se você faz algo contra a igreja, você está adulterando. Deus hoje nos chama para algo mais profundo. Ele pede para que a gente possa entrar por essas águas e nadar e se aprofundar mais na sua palavra e na busca incessante por Deus. Que possamos largar essa vida de prostituição, não no modo, de se prostituir, mas no modo literal, no modo de a gente falar que a gente se prostitui porque a gente dá as costas para Deus. A gente trai Deus com outros deuses
e aqui deuses de uma forma geral. Que a gente possa se preparar como noiva, não como as virgens loucas, mas como as virgens prudentes, para que naquele dia em que as portas se fecharem, a gente possa estar festejando com o noivo lá dentro, que a gente possa, naquele dia, estar ceando com Deus, que a gente venha levar essa palavra para os demais e que a gente possa colocar em prática, não somente ouvir e colocar em seu coração, mas praticar, que a gente comece a entender em nossas vidas o Lo, do Loruama, do Loami, aqui esse não negativo, ele foi retirado e foi deixado na cruz de Jesus. E a partir desse momento, nós somos seu povo e nós alcançamos a sua graça, a sua misericórdia. Que Deus nos abençoe e que Ele traga essa reflexão, que a gente saia daqui refletindo nessa palavra. Loruama e Loami, nunca mais. Hoje nós somos Ami e Ruama e iremos semear Jezreel em nossas vidas. Seremos sementes de Deus e nós iremos crescer e frutificar em nome de Jesus. Amém.